Bom, gente, seja bem-vindo ao canal do Planejalismo, aqui na PEC 52/2015 em apoio, né? Porque nós entendemos que é necessário remover todos esses ministros do STF e transformá-los em desembargadores concursados, né? Bom, vamos à pauta de hoje, que vamos tratar de alguns assuntos muito importantes da situação da República Brasileira, que se encontra pela primeira vez na história numa espécie de tentativa de golpe por parte do Supremo Tribunal Federal, segundo as denúncias do jornalista Alan, do Terça Livre, talvez o segundo maior canal da internet do país, perseguido duplamente pelo STF, tendo os seus instrumentos de trabalho confiscados, celulares, tablets, notebooks, memórias de HD, e ele sai do país e faz a grave denúncia que vocês devem ter escutado há cerca de 5 dias atrás. Hoje é dia 5 de agosto e hoje é dia seguinte também em que aconteceu uma outra situação bastante inusitada por parte do país, mas não nada duvidoso, por conta da situação do STF, que é a negação de validade do depoimento do Palocci. Esses dois assuntos nós vamos tratar hoje aqui, dos 11 sinistros do STF que vêm vilipendiando a nação e possivelmente vão tentar caçar esse vídeo, porque nós entendemos que estes indivíduos de indicação política não têm a menor condição de ser juízes isônomos, isentos, porque eles são ministros que vieram da prerrogativa política. E onde entra a política dentro de um tribunal, a justiça sai pela janela. Se a política entra pela porta, a justiça sai pela janela. Não é possível haver justiça num tribunal inclinado. E é isto que o STF é. A estrutura do STF é a estrutura de um tribunal inclinado. Nós já explicamos isso aqui outras vezes, por causa da natureza histórica da formação do STF no mundo inteiro, porque os juízes outrora, no tempo do Império, eram indicados pelo rei, e agora, quando nós fundamos as repúblicas, eles passaram a ser indicados pelo presidente. Mas o presidente não tem as características do rei, né? Nós abordamos isto num outro vídeo. Hoje nós vamos abordar estas circunstâncias do nosso Tribunal Superior. Primeiro, fazendo a gracinha de anular a delação do Palocci, dizendo haver vício processual e não havendo possibilidades, anulando a questão que o Sérgio Moro, uma tentativa também de desconsiderar a questão do Sérgio Moro, dizendo que houve ilegalidade na condução dessa delação. E a delação do Palocci é uma das delações mais importantes do país, né? Senão, o Palocci ele conhecia os meandros da República, os meandros do poder, do que o Lula e seu grupo político faziam dentro do Estado. Então ele é uma pessoa lá de dentro, completamente alinhada e que conhecia profundamente. Quem é o Palocci? Palocci é um sanitarista
médico sanitarista inteligentíssimo, né? Uma pessoa de uma capacidade intelectual rara e que conduziu as campanhas do presidente Lula, né? Da Dilma, e ele conhecia todos os meandros do PT, né? Ele, na sua delação, ele conta coisas aberrantes, né? Como, por exemplo, já que ele era o operador dos recursos, né, do PT durante a campanha e durante a gestão PT, ele conta que, por exemplo, o terreno do Instituto Lula foi conseguido como é que foi conseguido aquele terreno do Instituto Lula, que são processos que estão em andamento, né? Acho que o Lula tem 10 processos em andamento, 2 ele já foi condenado, esse é um deles, e dentro disso nós temos a venda de medidas provisórias também, ele fala das vendas de medidas provisórias, fala também de como o Emílio Odebrecht fazia medidas provisórias para que o Lula editasse. Então, nessa delação, ele conta essas circunstâncias, né? Conta inúmeros desvios que foram cometidos pelo PT durante a gestão e o conluio que havia entre as empresas, as ditas empresas campeãs nacionais, entre elas a JBS, para a condução dos recursos que eram extraídos dessas empresas e como que era feito todo esse financiamento. Então, essa delação do Palocci era importantíssima para um desses 2 processos que o Lula vai ser condenado, inevitavelmente, porque as provas, apesar da delação do Palocci não ser válida, ela é muito robusta, ela é muito consistente, ela atende ela é muito esclarecedora, mas infelizmente o STF considerou que não é válida. Por que será, né? Todos esses ministros petistas, né, que foram grande parte indicados por partidos de esquerda ou de centro-esquerda, partidos de orientação muito próximas a que o presidente Lula se elegeu, ou que formaram a base de apoio e interação com que o presidente Lula se elegeu. De forma que fica difícil de entender a isonomia e a lisura também, fica em dúvida a lisura do processo desse julgamento, né? Bom, como disse, nós queremos, a PEC 52 de 2015, queremos que esses ministros sejam aposentados. Os senhores vão para a aposentadoria porque não nos interessa, nem os senhores como advogado, nem como nada nesse país mais interessa. Nós sabemos das traquinagens dos senhores, né? Então, nos interessa vê-los aposentados, afastados da vida pública, da interação, e nós queremos apenas colocar desembargadores concursados e acabar com esse termo ministro, né? Porque aí sim seriam isônomos, não vão dizer que são de direita ou de esquerda, né? Então, nós sabemos que o PT e seus partidos aliados, né, fizeram com que a indicação da maior parte de vocês, e agora a Lava Jato está começando a chegar no PSDB, que foi uma blindagem do Moro, né? Nós já sabíamos há mais tempo, mesmo antes dele ter dito traído o Bolsonaro, nós já sabíamos que o Moro era ligado ao PSDB, né? Tinha lá umas ligações lá com Armes, com aquele deputado que foi do PT, depois se tornou do PSDB, que era parente da Zilda Armes, né? Que era muito ligado à mulher de Sérgio Moro, né? E que tem também algumas investigações a respeito dela, né? Do escritório dela em relação a alguns favorecimentos da transferência de 5 milhões
por parte de um outro operador, né, em relação ao PMDB. Então tem essa desconfiança há muito tempo de que o Moro tinha interesse junto ao PSDB e ficou caracterizado nessas ações dele, né? E agora, felizmente, nós temos chegando ao STF essa questão dessa situação que ele praticamente traiu mesmo, porque estava segurando informações e informações também de que ele tem as informações que ele tem informações, né, que ele conhece, que ele conhecia os possíveis mandantes do crime do Bolsonaro, que parece que havia um grande grupo, né, de interessados. Existem vídeos gravando uma senhora transferindo uma faca para o Adélio Bispo, que executou o golpe no presidente, o sujeito que recebeu assim um apoio de, segundo os próprios advogados, empresas de televisão que pagaram uma fortuna. Teve um movimento esquisitíssimo de um dinheiro dentro de um carro sendo apreendido lá em Belo Horizonte, uma confusão danada em relação ao Adélio, sujeito que é considerado mentalmente incapaz, mas que andava pelo Brasil inteiro, era ligado, muito ligado. Eu tenho declaração de pessoas que conheciam o Jean Willis, que disse que realmente ele era ligado ao Jean Willis, que eu vou fazer uma denúncia agora aqui nesse vídeo, né, que haviam festas que eram promovidas depois das reuniões do PSOL, e que o João Williams participava junto com o Adélio. O Adélio havia tido até um caso amoroso com o Jean Williams. Isso eu tenho uma pessoa que fala sobre isso, né? Depois dessas festas eles tinham, vários deles interagiam, né? Há denúncias, inclusive, que haviam festas com várias pessoas se relacionando do ponto de vista da sua sexualidade, né? Bom, mas isso é uma outra coisa, que também tem um deputado que foi processado, porque o Jean Williams foi condenado, dizendo que o João Williams teria uma relação próxima ao Adélio. De fato, ele visita o Adélio, plantaram lá no Adélio a circunstância de ele ter aparecido no mesmo dia na Câmara dos Deputados, né? Então, é bastante provável que haja um conhecimento, sim, né? A gente não sabe até quando, né? Até quanto e o que foi, né? Se realmente foi, mas foi concluído que ele não tinha nenhuma relação, né, com os fatos. Mas há um deputado que foi condenado aí a uma multa por falar a respeito dessa questão da relação entre o Adélio Bispo e o Jean Williams. Bom, assim nós temos aí, como eu falei, 5 dias que o jornalista Alan Santos denuncia um golpe do STF e também do Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, com relação a um conluio das chamadas maletas do grampo, né, que haveriam 3 maletas de grampo colocados, uma na Embaixada da China, da Coreia do Norte, e outro no advogado Cacaio, que é um advogado de muitos políticos que foram envolvidos na Lava Jato e outras circunstâncias. Então, vários políticos, o Cacaio era advogado do Lula, foi advogado de vários petistas, vários do PMDB também, do próprio Aécio Neves, né? Então, ele é um advogado muito famoso, muito conceituado lá de Brasília, e foi
estaria com ele uma outra mala de interceptação de ligações, chamada mala do grampo. Essas malas existem. Eu sei disso porque em 2003 eu tinha uma colega, vocês não sabem, eu sou fisioterapeuta, e essa colega namorava um policial federal que ele ficava algemado a esta maleta. Ele era um dos policiais federais que faziam a escuta, né? Essa maleta de interceptação. Ele era um dos poucos, existiam, segundo ele, algumas poucas maletas dessas no Brasil, e ele era um dos sujeitos que ficavam algemados a esta maleta. E essa maleta, segundo ela, né, o Brasil tinha, já naquela época, isso há muitos anos atrás, não sei se era em 2004, mais ou menos, 2003, 2004, por volta disso, talvez 2005, já centenas de ligações, e talvez, segundo ela, todas as ligações no Brasil, segundo esse policial federal, todas as ligações no Brasil já eram monitoradas e eles podiam interceptar e verificar a gravação que já existia de qualquer pessoa a qualquer tempo, e essa maleta fazia esta interceptação, né? Segundo ela, não sei como, mas o fato é que ele andava algemado, essa maleta. E no CPI das telecomunicações, parece que também foi colocada as chamadas maletas do grampo, né? Do qual o Alan Santos fala no vídeo de denúncia dele, né? A gente sabe disso, né? Então, segundo essa denúncia do Alan Santos, gente, a participação do Alexandre de Moraes e do Luiz Barroso, algum deles havia contratado esse sujeito chamado Igor Tobias, contratou a empresa Hold & Chest, que é uma empresa para interceptar a existência desses grampos, dessas maletas de grampos, que identificam a rede base e uma das torres onde se faz a interceptação. Então essa empresa foi contratada por um membro, um assessor do STF, que pagou com uma nota fiscal, fez esse pagamento a ele, né, pessoa física, né? E parece que o Barroso e o Alexandre de Moraes tinham essa informação, que essas interceptações estavam sendo feitas pela China, pela Coreia do Norte e pelo advogado Kaká, e não informou ao presidente da República. E nisso ele acredita que possa haver uma tentativa de golpe, inclusive o STF estaria tramando para derrubar a chapa Jair Messias Bolsonaro e Mourão, para obter então uma outra eleição, outro grupo político entrar no controle, porque estava desagradando ao grupo político deles, que os formou, e também ao grupo de empresários do establishment, que haviam perdido parte ou grande parte das capacidades de interferência e ganhos políticos com a chegada do quase outsider, né? Que foi a chegada do Bolsonaro, né? A imprevisível chegada dele, que chegou através das redes sociais, e como as redes sociais foi quem elegeu o presidente Bolsonaro, eles passaram a desenvolver ações que caracterizassem que houve fake news e tentar derrubar o presidente em função destas ditas fake news, né? Prevaricaram por não ajudar, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura do judiciário, né? O judiciário passou a ser realmente o grande mandante, os imperadores do Brasil, os ministros supremos passaram a ser verdadeiros imperadores e se acham intocáveis. Eles estão vendo agora um movimento de advogados pelo Brasil, que são dezenas, centenas de advogados entrando com ações
contra as arbitrariedades que estão sendo praticadas pelo STF, e nós entendemos que deva sim, né, haver uma modificação no STF. Nós entendemos sim que tem que se fazer a PEC 52 de 2015, ou seja, apenas membros concursados, né, desembargadores concursados assumirem as suas pastas, né? Nós achamos bem interessante, né, porque nós tivemos aí a prisão arbitrária do Oswaldo Eustáquio, um jornalista também muito famoso, um jornalista de primeiríssima grandeza, um sujeito super premiado, com diversas ações, inclusive já teve juiz preso por conta das atuações do Oswaldo Eustáquio, né? Uma situação lá de uns pescadores, que ele acabou fazendo com que um dos juízes que havia sido feito conluio junto com a empresa e prejudicando esse grupo de pescadores lá do Paraná fosse preso, o juiz, né, por corrupção, junto com a empresa de pescadores, junto com a empresa que atuava lá contrário aos pescadores, prejudicando. Então parece que ele já teve uma atuação também muito importante, super premiada também, na liberação de 10 nigerianos que estavam presos num navio iraniano, né? Foi denunciado, ele chegou lá, conseguiu a libertação desses 10 nigerianos, e esses 10 nigerianos agora estão vivos, eles estavam prestes a morrer, eram imigrantes ilegais num navio iraniano, e diversas outras ações que ele foi super premiado. Então, o Oswaldo Eustáquio, um dos mais brilhantes jornalistas brasileiros e de uma audiência enorme, fez com que nós entendamos que há um grave crime, né? A própria prisão da Sarah Winter, a apreensão de todo o material de trabalho, né, do Bernardo Kouchner. É um jornalista importante, que tem um blog muito importante com milhares de inscritos. Então é realmente muito grave a situação de perseguição política nas redes sociais. Eu já tive vídeos também que foram retirados. O próprio Alan Santos informa que o Facebook e as outras companhias estariam retirando do ar ou diminuindo a visualização, o nível de visualização, o chamado shadow ban, que é o bloqueio de alcance das postagens dos YouTubers, dos Facebook, né, do pessoal do Facebook, não só do Facebook, de todo o conteúdo que é postado nas redes sociais, né? O Bernardo Kouchner, né, ele foi largamente censurado, né, nas redes sociais por parte dos ministros supremos. Então nós temos que entender que nós estamos diante realmente de uma cassação de liberdade de expressão, o que é nitidamente inconstitucional, e que se o STF pratica inconstitucionalidades e onde não há quem recorrer, como está falando o grupo Advogados pelo Brasil, porque vai recorrer a quem? Se o próprio STF é a última instância, né? Vai recorrer a quem? Quando a ditadura é do judiciário da mais alta corte, que é uma instituição totalmente politizada, totalmente alinhada com interesses que não são os interesses do governo atual, né? Então, que vão buscar, aprender, prender, assustar, né, jornalistas, blogueiros e pessoas como a gente. Então nós entendemos que é fundamental nós pensarmos numa solução republicana, responsável, que é a remoção desses ministros
através da PEC 52/2015. Bom, gente, agora eu gostaria de dar os parabéns ao deputado Marcel Van Hatten, do Novo, pelo primeiro lugar na votação popular do prêmio Congresso em Foco. É um prêmio que é para promover o site do UOL Política, mas que os deputados todos concorrem todos os anos, e desse ano esse deputado, que é do Novo, um rapaz muito bem preparado, que tem formação em ciências políticas na Holanda, tem formação em jornalismo internacional, também em relações internacionais. Então ele tem essas 3 formações, é um rapaz bastante capacitado, deputado novo, do Partido Novo. E o segundo lugar ficou então com o nosso ex-vereador, ficou deputado federal, Carlos Jordi, que é aqui da nossa região, né, de Niterói, e que mora no mesmo quarteirão que eu estou gravando esse vídeo, quando ele está aqui em Niterói. Muito bem. O Jordi, que também é um rapaz formado em hotelaria, trabalhou em diversos lugares na Secretaria de Planejamento, foi analista de planejamento orçamentário, aqui no município aqui perto, que é São Gonçalo. Depois ele se tornou analista administrativo da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Então, tem uma formação também nesse sentido. Então, estamos privilegiando deputados que têm uma boa formação e que estão conseguindo dar bom resultado em função desse preparo, né, para o cargo e para as ações que têm relações com tudo isso. Acho que é uma renovação do sistema de percepção da capacitação desses deputados, né? Então, o Carlos Jordi, ele está propondo também uma PEC, ainda uma proposição de PEC, como eu falei, né? Ainda não é uma PEC, onde se coloque o tribunal de júri no STF. Ou seja, os ministros do Supremo não mais julgariam o mérito, se é condenar ou não condenar, das circunstâncias onde eles, os ministros, fossem acusados, ou outras autoridades também, né? Seria colocado, o ministro apenas os ministros administrariam o julgamento, mas não mais julgariam o mérito. Há possibilidades também, e isto é uma ideia jurídica, né, que estava no meio jurídico. O Jordi diz que foi o meio jurídico que solicitou, que sugeriu a ele, né, porque circulava no meio jurídico, também a questão de se fazer com que o tribunal de júri estabeleça a pena. No Brasil, o juiz estabelece a pena, mas nesse sistema também o tribunal pode estabelecer a pena, como ocorre nos Estados Unidos e alguns outros lugares do mundo. Então, não sei se a PEC reza segundo esta caracterização de estabelecer a pena, ainda não vi esta PEC, vou querer dar uma olhada, né, antes de falar. E existe um outro assunto também que nós não podemos deixar de abordar, que é o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, né, que está sendo ventilado, trazido aí pelo então sobrinho do general Figueiredo, que foi o último dos presidentes militares, né, junto à necessária intervenção militar que a sociedade pediu, né? Então, seria um decreto presidencial estabelecendo este tribunal, e esse tribunal, então, seria para julgar os próprios ministros do STF e demais autoridades, como governadores, ministros, outros cargos de alta hierarquia, para estabelecer a ordem institucional de maneira que não fosse um tribunal político, seria um outro sistema de tribunal que lá o Marcos Davi Figueiredo de Oliveira
divulga nesta hashtag Moraliza, né? Então, nós temos aí esta possibilidade também de um tribunal independente, um tribunal de ordenamento, e esse sistema nós entendemos que é bastante interessante também e que nenhum dos dois ofusca a PEC 52/2015, tá? Acho que todos os dois são compatíveis, mas vamos estudar melhor esses assuntos, abordar num outro vídeo esses dois últimos assuntos que nós ainda não temos uma noção muito clara, está sendo ventilado, vamos melhorar essa percepção e trazer para vocês. Mas, a princípio, eles não impedem, eles somam. O Carlos Jordi apoia também a PEC 52/2015. Então, tanto essa percepção do Carlos Jordi quanto essa percepção do Marcos Figueiredo, né, esse advogado que traz essa inovação que seria necessário, então nós vamos ver como fica. Curtam, compartilhem, peçam sua camiseta, sua caneca, né, aqui da PEC 52/2015, é muito importante para divulgar a ideia, para estabelecermos uma relação mais próxima, entender as pessoas que estão apoiando de fato a ideia e também para que nós possamos estar divulgando esta solução, né? Agora estamos chegando ao Natal, quem sabe uma caneca, uma camiseta dessa não vai fazer a diferença, né? Na vida de todos nós, né? Quando a justiça é melhor, quando a organização é melhor, é mais eficiente, todos ganham, né? E aqueles que têm menos recursos se beneficiam mais de um Estado mais organizado, mais eficiente. E é isso que nós queremos. Nós queremos um Estado mais organizado, mais eficiente, mais justo, mais responsável, tá? Grande abraço, curtam, compartilhem, deixe seu like, ative o sininho e vamos seguindo. Grande abraço aí.